Oi, lobinhos e lobinhas. Hoje nós vamos continuar aquela história que nós começamos da última vez, que é como surgiu o medo. Eu falei para vocês que nós vamos dividir em duas partes. Então essa é a segunda parte. E vocês lembram, na primeira parte, o que faltou contar? Bom, na primeira parte, só para a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu. Na selva, lá nas colinas de Sioni, estava tendo uma grande seca. Seca tal que até a árvore moa é aquela árvore grande na qual Balu gostava demais de comer as frutas, as flores. Então, as flores da árvore moa eram doces e tem muita flor. E Balu gostava demais. E durante essa seca, praticamente as poucas árvores que tinham flores, as flores estavam secas. Pois bem, nessa seca toda, Hati, lá no rio Vaigunga, em cima da Rocha da Paz, decretou a trégua das águas. E durante a trégua das águas, estavam todos na beirada do Vaigunga e chegou Shere Khan, e Shere Khan que causou aquele problema danado. Shere Khan que tinha matado um homem, e aí surgiu aquela dúvida, por que ele tem direito? Tá. Então, tudo isso, bem resumidamente, aconteceu na primeira parte. Agora a gente vai passar para a segunda parte. A segunda parte é quando, na verdade, essa história foi contada por Hati para todos, que somente Balu e os outros elefantes é que sabiam. Então agora, a partir daquele momento, todos iam ficar sabendo dessa história. E ela é uma visão, que Hati contou de como formou-se a selva. Essa é a história que lá desde o início, quem criou a selva toda foi Tá. Tá é o primeiro dos elefantes, um elefante muito grande. E Tá, ele construía as florestas, construía as matas, ele batia a pata no chão, formava um lago, ele pegava as presas dele, passava no chão e formavam rios. A tromba dele, quando assoprava, formavam as florestas. E ele foi criando, passava o tempo criando tudo que estava vivo, toda a floresta, todos os seres. E está criando tantas coisas, tantas selvas, estava muito ocupado. Então, lá em Sioni, naquela selva, já muito, muito tempo atrás, todos eram bem diferentes. Como Tá os criou. É como se fosse um paraíso. Ninguém matava ninguém, todos comiam somente, se alimentavam de folhas, todos os animais viviam em harmonia, todos juntos, dividindo o mesmo ambiente. Então, e tinha comida para todos, não tinha agressividade, era realmente um paraíso. Mas Tá estava muito ocupado criando outras selvas, né? E pediu para o tigre, o primeiro dos tigres, tomasse a posição dele, cuidasse daquela, depois de pronto, cuidasse daquela selva. E o primeiro dos tigres aceitou. Então, em vez dos animais recorrerem a Tá, eles falavam com o tigre. Esse tigre, o primeiro dos tigres, era um tigre gigante, muito grande, do tamanho de um elefante. Um tigre bem grande. E ele não tinha listas, ele era todo alaranjado, um alaranjado bonito, brilhante. E todos os outros animais, eles recorriam, iam pedir ajuda, iam pedir conselhos, iam conversar com o tigre naturalmente, com o primeiro dos tigres. Tá. E aconteceu certa vez que, infelizmente, a preguiça predominava em alguns.
E 2 servos, eles estavam disputando um pedaço de pasto. E aí, eles, como estavam com preguiça de andar um pouquinho, eles queriam começar o pasto que estava em volta deles. E eles se discutiram por um pedaço de uma parte do pasto. E aí foram falar com o primeiro dos tigres. E ao se exaltar, um dos servos se exaltou, falou, ao falar com o primeiro dos tigres, e o primeiro dos tigres deu uma patada nele. Agora imagine uma patada de um tigre, que nem é o primeiro dos tigres. O que aconteceu com o servo? Quebrou o pescoço dele e ele morreu. Tá. Isso daí causou uma revolta muito grande, porque até então ninguém tinha morrido, não existia morte. Jamais alguém tinha matado, um tinha matado o outro. Aquela foi a primeira vez. E todos os personagens, todos os animais ficaram muito preocupados, com muito medo. Inclusive o primeiro dos tigres, que ficou assim, estarrecido. E saiu correndo, fugiu, simplesmente fugiu e foi para o lado norte, para os pântanos do norte. E ficou lá, com medo. E aí, nessa confusão toda, chegou Tá. E olhou assim, o que aconteceu? Quando ele viu o cheiro do sangue, percebeu que alguma coisa errada estava ali. Então, era aquilo que estava atordoando os outros, porque eles não sabiam que era morte. Tá. E ele perguntou, quem fez isso? Ninguém soube falar, ninguém quis se pronunciar. E aí ele falou assim, bom, ele pediu para os vegetais, para as árvores e cipós, marcarem quem tinha feito aquilo. E aí foi todos os animais foram procurar. E Tá tinha falado também que agora eles estavam, tinha ocorrido a morte. Com a morte poderia vir outras coisas. E aí eles ficaram assim, quem que é a morte? Mas Tá também falou que a morte também ela traz o medo. Então foi todo mundo procurar o tal do medo. Quem que é o medo? E todos os animais foram procurar. Só que nessa procura também ficou muito desorganizado. Eles não tinham para quem recorrer, porque não tinha nenhum líder. Então, Tá fez o seguinte, nomeou, perguntou para todos, quem quer ser o líder? E aí, o primeiro que levantou o braço foi o macaco. O macaco levantou e aí ele falou, eu quero ser o líder. Aí Tá falou assim, então tudo bem, a partir de agora o macaco será o líder. Agora dá para vocês imaginar o que aconteceu, né? O macaco era o líder e ele começou a fazer as macaquices dele, né? E certa vez chegou Tá por lá e viu que o macaco estava bagunçando, zoando, brincando com outros e os outros brincavam com ele da mesma forma. Estava uma desorganização completa. E aí ele falou assim, bom, tirou o macaco da liderança, então o macaco não estava mais liderando. E falou que a partir de agora eles iriam viver pelo medo. Mas ficou todo mundo muito preocupado, porque eles iriam, em vez de ter alguém que coordenasse eles iam ter um medo para dizer o que eles podem fazer. E eles ficaram muito preocupados, o que é esse medo? E continuaram procurando. E os búfalos, inclusive Misa estava lá escutando e levantou a cabeça, e aí os búfalos, nas andanças deles para os pântanos do norte, encontraram, para o lado do norte, encontraram uma caverna e que lá tinha um animal sem pelo e que eles achavam que era o medo. Tudo bem, foi todo mundo lá, só que ninguém viu nada. Mas Shere Khan não, desculpe, o primeiro dos tigres também soube dessa história e foi lá procurar. Só que o primeiro dos tigres, quando ele foi,
ele saiu dos pântanos, e aí os cipós e vegetações fizeram exatamente aquilo que o primeiro dos elefantes falou, marcar quem tinha matado aquele cervo. E aí o tigre, o primeiro dos tigres, saiu, e quando ele passava pelo mato, os cipós e a relva começou a marcar, começou aquele alaranjado bonito dele, ficou todo listrado, todo manchado com listras. E ele não se percebeu, logicamente, ele não se viu. E quando ele chegou, ele viu uma caverna, e na frente da caverna tinha um homem. E ele viu que era um homem, não tinha pelo, só que ele não sabia que aquilo ali era um homem, ele achava que era um medo. E ele se aproximou. Logicamente, o homem, como todos os outros, não tinha medo, e eles viviam normalmente ali. E esse homem chamou ele de listrado noturno. Aí o primeiro tipo, por que eu sou listrado noturno? Quem que pode me ofender dessa forma? E aí o homem foi embora, e o primeiro dos tigres voltou pensando, mas por que isso aconteceu? Foi aí que ele ficou preocupado. Por que ele tinha chamado de listrado noturno? E nessa história toda, não parava de observar a selva. E aí, como o tigre ele ficou tão revoltado de ser chamado de listrado, que ele uivou tão forte que foi lá ver o que estava acontecendo. Ele gritou tão forte e chegou e falou, o que está acontecendo? E aí, o primeiro dos tigres contou essa história, que ele tinha ido lá, tinha chamado de listrado, e ele falou que ele tinha... Aí que tinha matado o cervo, e aí o tigre ainda continua pedindo para ele. Eu já fui o líder, já fui o chefe, o senhor de toda essa selva, por que eu não posso continuar? E aí, explicou, não, você mostrou para todos o que é o medo, o que é essa coisa que se chama medo. Então todos agora vão ter que viver pelo medo. Até então ninguém conhecia a morte, e foi você que trouxe a morte. E aí o primeiro tigre falou assim, não tem como pelo menos eu usufruir um pouco disso, pelo menos um dia eu possa exercer o meu direito de senhor da selva? Aí falou assim, você poderá usar seu direito de senhor da selva por um dia por ano, somente um dia. Nesse um dia, ninguém terá medo de você. Mas pense bem nisso, primeiro dos tigres. Tenha piedade. Tenha piedade. E aí, prometeu isso para o primeiro dos tigres. Mas o primeiro dos tigres, quando se olhou na água, viu que estava todo listrado, pensou assim, o que eu vou fazer agora? Para eu poder não ter só um dia e ter mais dias como líder, eu vou acabar com o medo. Porque ele achava que o medo era o que estava provocando tudo aquilo. E ele foi lá na caverna daquele homem, um dia, e encontrou ele lá. Na primeira oportunidade que ele teve, ele pensou assim, eu vou eliminar o medo, eu vou matar ele. Foi lá e matou aquele homem. E aí o homem não tinha medo dele, chegou perto dele tranquilamente, ele acabou com ele. Só que aconteceu um problema, vieram outros homens. E eles traziam lanças, inclusive. E eles não tiveram piedade. Jogaram uma das lanças, pegou no primeiro dos tigres e machucou ele. O primeiro dos tigres nunca tinha sido machucado na vida, ele nunca tinha sido perfurado. E ele urrou muito fortemente e saiu correndo. Com medo, muito medo. Porque outros homens apareceram. E aí foi que o primeiro dos elefantes, encontrou ele novamente. E falou pro primeiro dos tigres, é assim que você tem a piedade que eu te pedi?
E aí o primeiro dos tigres falou assim, era essa a forma que eu queria de acabar com o medo. E ainda o primeiro dos tigres foi um pouco mais ousado. E ele ainda falou assim, eu vou continuar com aquele meu dia, eu gostaria de ter ainda aquele dia de glória. Aí Tá falou assim, ó, você ainda tem, eu vou cumprir a minha promessa, você terá um dia que ninguém terá medo de você. Mas tudo tem o seu preço. Ninguém mais vai se aproximar de você por outro motivo, a não ser para te caçar. E vão sempre estar com medo de você. E aí, o primeiro dos tigres saiu pensando que aquilo ali ia ser muito bom. Pois bem, lobinhos, foi dessa forma que surgiu o medo. O primeiro dos tigres, ele tem esse direito de matar uma vez e não terá reação. Então, e a partir dali, toda a selva passou a ser guiada pelo medo. Eles deixam de fazer alguma coisa por causa do medo. E é por isso também que eu contei toda essa história da seca e tudo mais. Eles estavam com medo de morrer. Hati, o elefante, ele teve que decretar a trégua das águas para poder diminuir um pouco o medo de todos, porque eles tinham que tomar água. E aí Mowgli nessa hora perguntou, no finalzinho da história, na verdade agora já tinha terminado a história, porque ele queria mostrar como surgiu o medo, e foi dessa forma que surgiu. E aí Mowgli falou assim, que Shere Khan, ele não mata só uma pessoa, mata outras. Mas daí Baloo falou para ele assim, mas uma das vezes ninguém reage, ele escolhe. As outras vezes ele tem que estar muito bem precavido. E aí todos ficaram sabendo daquela história na selva, que estavam ali na beirada do Vaigunga. E um pouco depois, já em seguida que Hati terminou de contar essa história, bem no horizonte, longe, começou a roncar, começou a ter barulho de trovões. E foi assim que eles tiveram esperança de terminar aquela grande seca na selva. Bom, espero que vocês tenham gostado, tirem dúvidas com seus chefes, e outra oportunidade a gente conta outra história. O melhor possível para todos vocês.